Bom dia, pessoal. Meu nome é Anderson, sou professor de Geografia aqui do Colégio Objetivo Integrado e hoje eu trouxe para vocês uma aula sobre urbanização. É uma aula bastante importante, principalmente porque ela é abordada nas segundas fases dos vestibulares, dos principais vestibulares, como FUVEST, Unesp e Unicamp. E é uma aula também do ponto de vista conceitual muito importante, né? Como que o vestibular tem abordado a questão da urbanização atualmente? Principalmente do ponto de vista da sociedade, da população que vive dentro dessas cidades, né? Os vestibulares querem saber como é que essa população está se movimentando, o que está acontecendo com elas, né? Quais são as interferências que essa população sofre atualmente. Bom, a gente vai dar uma olhadinha agora, o ponto inicial da urbanização, que está relacionado à classificação de cidades. Uma cidade, ela pode ser abordada inicialmente do ponto de vista de sua origem, né? Por exemplo, a gente pegar uma cidade como Blumenau. Blumenau é uma cidade que se originou a partir de uma colonização de imigrantes. Posso citar ainda um exemplo de uma cidade que tenha se originado do entroncamento ferroviário, a cidade de Bauru. O que acontece com a cidade de Bauru, né? Durante o período do café, o café ele avança em direção ao estado de São Paulo, principalmente para o oeste, e consecutivamente as ferrovias também vão sendo construídas. Essas ferrovias que têm como a intenção transportar esse café do interior em direção ao Porto de Santos, ao se cruzarem, passam da origem às cidades. Nós temos vários tipos de origens aqui, eu posso mencionar também a questão das feitorias. São cidades que se originam a partir das trocas comerciais, que ocorreram principalmente durante o período de colonização de Portugal em relação ao Brasil. Tá? Outra questão tem a ver com a posição geográfica dessas cidades. Uma cidade pode se originar, por exemplo, né, se localizar aqui no caso, dentro do interior, como é o caso, por exemplo, de Pirassununga, de Ribeirão Preto, de Araras. Nós temos cidades que são capitais. Nós temos cidades que se localizam nas zonas marítimas e outras nas zonas litorâneas. Bom, qual é a diferença? Se você pensar na cidade de Santos, Santos é banhada pelo mar, portanto, é considerada uma cidade marítima. Se eu pensar agora a cidade de Cubatão, a cidade de Cubatão é uma cidade litorânea, né? Ela está na fase litorânea, mas não é banhada pelo mar. Tá? Então tem essas duas classificações, as cidades marítimas e as cidades litorâneas. Tenho ainda cidades que podem se localizar em ilhas, são as chamadas cidades insulares. Por exemplo, Vitória, no Espírito Santo, embora ela esteja muito próxima do continente, é uma cidade, uma capital brasileira insular. Tenho a cidade de Florianópolis, já é possível você visualizar melhor esse distanciamento entre o continente e a ilha, também é uma capital insular. E nós temos São Luís do Maranhão, também bem próximo do continente, tida como uma capital insular. Então nós teríamos 3 capitais insulares dentro de sua posição geográfica. Temos ainda a questão do sítio urbano, onde essa cidade ela vai se localizar, né? A gente pode citar como exemplo a cidade de Manaus, que se localiza numa área de planície. Temos a cidade de Brasília, que se localiza numa área de planalto, e, por exemplo, Campos do Jordão, Ouro Preto, que estaria localizado em cima de uma montanha. Tá? Embora o conceito de montanha seja bastante discutido dentro da geografia, é assim que a gente vai poder conceitualizá-las. E, por fim, de uma maneira mais simples, aí, só para a gente dar uma passada pela classificação de cidades, é dar uma olhada em relação à função. Por exemplo, Pirassununga tem uma função militar. Brasília, né, nossa capital, tem uma função administrativa. São Paulo, a sua principal função é ser uma cidade comercial. E já a Volta Redonda, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma cidade industrial. Então, a primeira questão para vocês está relacionada aqui, a classificação de cidades. Em segundo plano, a gente tem que passar pela hierarquia urbana, né? Hoje nós tivemos, recentemente nós tivemos uma questão da Unesp, depois eu peço para colocar para vocês aí na tela para estar aparecendo, que compara a nossa classificação dentro da hierarquia urbana clássica e a atual.
Então, o que é interessante a gente perceber? É que na hierarquia urbana existe uma influência da metrópole nacional sobre as demais, como, por exemplo, a metrópole nacional interferindo sobre metrópoles regionais, sobre capitais regionais e sobre centros regionais. Esse seria o tipo de hierarquia urbana do ponto de vista clássico. Mas a gente sabe que atualmente ela não é dessa maneira, ela é simplesmente dinâmica, permitindo com que todas essas outras, sejam elas as metrópoles, as capitais, os centros regionais ou até mesmo as vilas, possam entrar em contato diretamente com uma metrópole nacional ou até mesmo aí, por conta do processo de globalização, com uma metrópole internacional. Tá certo? Então a hierarquia urbana é uma questão bem interessante para a gente também estar abordando aí. Depois eu coloco para vocês, no finalzinho da aula, essa questão que vai aparecer para a gente poder discutir. Beleza? Bom, outros conceitos que eu coloquei aqui, que são dois conceitos importantes, já foi inclusive tema da prova da Unicamp, há alguns anos atrás, foi tema da prova da Unicamp todinha, são os conceitos de megacidades e de cidades globais. Então, por exemplo, o conceito é muito simples, megacidades são cidades que levam em consideração apenas a população, são cidades acima de 10 milhões de habitantes. Normalmente, essas cidades, elas têm um maior crescimento, atualmente, em países subdesenvolvidos. Tá? Os países do continente africano, do continente asiático, são cidades que têm apresentado um grande crescimento populacional. Já as cidades globais são cidades que têm interferência a âmbito mundial, principalmente do ponto de vista econômico. Então, eu posso pegar um exemplo bobo, cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é considerada uma cidade global e, portanto, ela tem uma interferência a âmbito mundial do ponto de vista econômico, mas ela também é uma megacidade. Por quê? Porque a região metropolitana de São Paulo tem acima de 10 milhões de habitantes, aliás, acima de 20 milhões de habitantes. Né? Agora, uma questão é que nem todas as megacidades são cidades globais e nem todas as cidades globais são megacidades. Por exemplo, a cidade de Londres. Londres é uma cidade global, mas não é uma megacidade, diferentemente de Nova York, que se insere como São Paulo, sendo as duas. Ou Tóquio, também sendo considerada aí os dois tipos de cidades, tanto cidade global quanto megacidade. É um conceito fácil, mas é um conceito importante e que pode ser abordado aí de uma maneira um pouco mais específica. A partir daqui, a gente entra dentro de uma parte conceitual muito importante da geografia, o processo de tudo. Então, se a gente for estudar a questão da população no Brasil especificamente, a partir da década de 50, década de 60, a gente passa a ter um forte êxodo rural. Né? Esse êxodo rural ele é provocado por conta da mecanização do campo, por conta da concentração de terras no campo e também por causa da industrialização. Então, a partir da década de 50, 60, o Brasil passa a se tornar um país predominantemente urbano. Essa é uma característica muito importante. E esse pensamento que eu desenvolvi com vocês agora sobre a questão do êxodo rural tem a ver com segunda fase. Né? Muita segunda fase é você entender por que as pessoas saem do campo e por que elas partem em direção às cidades. E mais do que isso, compreender quais são as consequências disso tudo. Bom, eu tenho aqui um conceito importantíssimo para você poder compreender todo o restante da aula, que é o conceito de conurbação. Conurbação é justamente o crescimento espacial das cidades. Então hoje a gente tem como um exemplo bem interessante a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo configura já uma região metropolitana e ocorre ali de uma maneira muito clara o processo de conurbação. Ou seja, as cidades passaram simplesmente a se juntar. Né? Elas cresceram, se juntaram e a gente não sabe mais onde começa uma e onde termina a outra. Né? Normalmente quem mora por lá é que vai compreender isso de uma maneira mais clara. A gente tem exemplo, por exemplo, como Campinas e Americana. São duas cidades que se conurbaram. Né? Elas foram se juntando e tiveram aí o crescimento espacial dessas cidades. Normalmente o que acontece é que a conurbação é apenas o crescimento do espaço, né? O crescimento espacial, a junção espacial dessas cidades. Não acontece uma interferência administrativa e nem política.
Pode ocorrer, por exemplo, do ponto de vista econômico, uma interferência, como é o caso da cidade de São Paulo, interferindo sobre a região do ABC ou sobre as outras cidades ali da Grande São Paulo, né? E a partir daí a gente passa a ter o conceito então de metrópoles. Metrópole, ela é garantida, ela é configurada dentro da nossa Constituição desde a década de 70, justamente para que a gente possa organizar melhor esse espaço geográfico. E ela significa o quê? O agrupamento de municípios limítrofes. Então, quando eu falo da cidade de São Paulo em si, a cidade de São Paulo ela interfere sobre mais de 30 municípios ao redor e todos esses municípios estão simplesmente conurbados. Conurbação é o processo inicial, então, para a formação de uma metrópole. Mas só tardiamente ela vai ser reconhecida ou não como uma metrópole, seja ela nacional, seja ela regional ou assim por diante. E dentro da metrópole nós temos um outro conceito, que é o conceito de megalópolis, que já é um conceito muito conhecido dos países desenvolvidos. Então, Estados Unidos, Japão, já tem a formação de grandes megalópolis, mas consecutivamente, no Brasil ainda é um fenômeno recente. Megalópole é a junção de duas ou mais metrópoles. Quando você observa ela no caso do Brasil, nós temos uma megalópole em processo de formação. Nós não temos ainda uma megalópole, ela se encontra em processo de formação, chamado de eixo Rio-São Paulo. Então, desenhei aqui para vocês o mapa do estado de São Paulo e depois o mapa do estado do Rio de Janeiro, localizando a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Eu posso marcar, por exemplo, a cidade de Campinas, a cidade de Sorocaba e a cidade de Santos. O que tem acontecido com essas cidades é justamente que elas estão se juntando e vai consecutivamente formar uma megalópole, unindo a cidade do Rio de Janeiro à cidade de São Paulo. Não podemos esquecer que no caso da cidade de Santos, a gente tem um obstáculo natural, que é a Serra do Mar, que com certeza vai dificultar com que essas áreas entrem em processo de conurbação. E daí você não pode se esquecer, que o estado de São Paulo hoje tem mais de 40 milhões de habitantes, só a cidade de São Paulo cerca de 10 milhões e mais região metropolitana acima de 20 milhões. Então, quando você tiver a junção dessa área aqui, ou seja, a conurbação completa, ela vai envolver um grande aglomerado de pessoas. E do ponto de vista econômico, isso vai corresponder a uma grande fatia do nosso PIB. O que tem de importante aqui? Principalmente, grandes centros industrializados. Eu vou encontrar desde a região metropolitana de São Paulo até Volta Redonda no Rio de Janeiro e outros parques industriais importantes. Eu encontro a presença de siderúrgicas, como é o caso da Cosipa em Cubatão ou da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Tenho a presença de tecnopolos, como é o caso, por exemplo, de São José dos Campos com o ITA, e ainda a presença de portos e aeroportos. Ou seja, do ponto de vista econômico, essa região ela é extremamente importante na movimentação financeira aí do país. Bom, o que eu deixei para vocês no final? No final, eu deixei vários conceitos. Todos esses conceitos são conceitos importantíssimos, são conceitos que vêm sendo abordados bem mais recentemente no vestibular. Então, quando você olha todo o restante da lousa que nós trabalhamos, ela tem os seus conceitos, ela tem a sua formação, porque o meu objetivo é poder chegar até essa questão aqui relacionada à especulação imobiliária, à gentrificação, condomínios fechados, à desmetropolização, os aglomerados subnormais, as cidades gêmeas e a macrocefalia urbana, que são os conceitos mais abordados. Vamos conversar agora um pouquinho sobre eles, tá? Então aproveita, eu não fiz os tópicos, anote aí, procure essas questões depois do ponto de vista conceitual, para você poder ter de fácil abrangência essas questões conceituais. Especulação imobiliária. Acho que a especulação imobiliária ela é muito conhecida nossa, principalmente quando a gente já ouviu alguma história de algum parente que comprou um terreninho e deixou esse terreninho parado com a finalidade de vendê-lo posteriormente. Qual que é a ideia desse cara?
né? A ideia dele é que esse terreno valorize. Isso pode acontecer num âmbito pequeno, como é o caso do terraninho do seu parente, como pode acontecer num âmbito maior, quando, por exemplo, pessoas podem comprar prédios inteiros ou grandes casas, fazem reformas nessas casas com a ideia simplesmente de valorizar e vender depois. Qual que é o problema da especulação imobiliária? O problema da especulação imobiliária é que falta moradia nas grandes cidades. Faltam moradia nas grandes cidades. E, consecutivamente, isso pode causar um problema social aí. Então, enquanto a gente tem aí pessoas retendo esses imóveis, segurando esses imóveis, fechando esses imóveis, para gerar a intenção, né, para gerar uma ideia de que o preço está subindo, que está tudo valorizando, e no mercado gera a sensação de que não tem onde essas pessoas morarem, consecutivamente o preço vai subir e vai dificultar cada vez mais com que aquela pessoa que tem uma menor condição, um menor acesso à renda, tenha sua casa própria, sua moradia própria. Então, a especulação imobiliária é um assunto muitíssimo importante. A gentrificação é um conceito mais recente, né? É um conceito que vem aparecendo muito nas últimas provas. A Unicamp trouxe gentrificação recentemente e ela significa o quê? Uma refuncionalização. Então, a gente pode ver casos onde prédios no centro da cidade são prédios antigos, né? E esses prédios eles passam a ter uma nova função. Às vezes ele é uma casinha antiga e vira um café um pouco mais chique. Então a ideia dessa questão da gentrificação é justamente você atender, né, um pouco da parte mais nobre aí da sociedade, né? Um pouco da elite da nossa sociedade aí. Então a gentrificação, a gente faz uma refuncionalização. Ela pode, por exemplo, ter sido uma indústria, passou depois pela formação de uma rede de apartamentos, né? Não sei como é que pode ser esse prédio, e depois dando a função aí de cafeterias, lojas, né? Para poder atender essa inovação urbana. Outra característica muito importante que vem aparecendo nos vestibulares é a questão dos condomínios fechados. Então hoje nós temos aí, na cidade de São Paulo e até mesmo no interior, o aparecimento de grandes condomínios. Esses condomínios são muito abordados em provas, principalmente por toda a mudança que ele provoca, seja do ponto de vista da arquitetura, seja do ponto de vista social. Então vamos pegar exemplos aí em São Paulo como Alphaville, como Granja Viana, que são condomínios que funcionam como verdadeiras cidades. Inicialmente eles são fechados por muros que parecem fortalezas, né? Eles colocam inclusive as redes de segurança, câmeras, colocam a questão de cercas elétricas e consecutivamente, né, quem está dentro está protegido, quem está fora está excluído. Então ele provoca aí uma exclusão social de quem não consegue adentrar esses condomínios. Esses condomínios eles têm uma função às vezes de uma verdadeira cidade. Lá dentro você vai encontrar uma universidade, clínicas, postos de gasolina, centros comerciais, para poder movimentar essas poucas pessoas que conseguem morar dentro desses condomínios fechados. Existe uma fotografia que eu vou pedir para aparecer aí na tela do seu computador, que é muito interessante, muito abordada. O pessoal até faz uma brincadeira que quem nunca estudou geografia, nunca viu essa foto, que é da favela de Paraisópolis, onde separa a favela de Paraisópolis em São Paulo e um condomínio de alto padrão, né, onde inclusive nas sacadas tem uma piscina aí gigantesca para a galera poder se deliciar. Então ele mostra o quê? Essa diferenciação social que aparece de maneira cada vez mais clara dentro das cidades, tá? Outro conceito que apareceu recentemente é o conceito de desmetropolização. Então o que é a desmetropolização? É o crescimento das cidades médias. Então, se a gente fosse limitar aqui ao estado de São Paulo, crescimentos de cidades como Piracicaba, Araras, são cidades que têm apresentado um crescimento muito grande e, consecutivamente, a gente percebe que as pessoas não desejam mais ir tanto para São Paulo. Até porque São Paulo apresenta vários problemas, né? São Paulo tem problema de trânsito, São Paulo tem problema de violência, a mão de obra é cara, o custo de vida é alto. Então, nós temos assim vários empecilhos que fazem hoje com que as pessoas procurem cidades de médio porte ao invés de querer ir para as grandes cidades.
Outro conceito que aparece recentemente nos vestibulares é o conceito de aglomerados subnormais. Esse conceito ele passou a ser abordado a partir de 2010 pelo IBGE e traz aí a questão dos cortiços, né, das moradias precárias, das favelas, né? São moradias que apresentam grande precariedade em relação à sua infraestrutura. Às vezes não tem nem saneamento básico. Então esse é um conceito que vai aparecer na sua apostila aí nos exercícios e que é um conceito bem legal e bem importante. Recentemente nós tivemos o conceito de cidades gêmeas aparecendo também. Vou pedir para colocar na tela aí o exercício sobre cidades gêmeas. Cidades gêmeas são cidades que simplesmente vão se conurbar, mas que estão separadas pela fronteira, ou seja, estão em países diferentes. Nós temos aí uma cidade gêmea, que é a mais importante do Brasil, que é Foz do Iguaçu, né? Então ela encontra-se justamente na região fronteiriça. Nós temos a cidade de Letícia, que fica ali na fronteira com a Colômbia, ela é separada por um rio, então de um lado nós estamos em território brasileiro, atravessou o rio, nós estamos em território colombiano. Esse é um fenômeno mais comum na Europa, mas que a gente pode começar a observar também no Brasil e foi recentemente abordado aí nas provas de vestibulares. E por fim, o conceito de macrocefalia urbana, que é essa desordem populacional e urbana que acontece nas cidades, né? Esse grande inchaço. Então as redes urbanas elas passam a ter um grande aglomerado, simplesmente acima do que ela é capaz de absorver. Beleza? Vou pegar agora com vocês alguns exercícios, só para a gente poder trabalhar, tá? Na apostila do curso, essa aula se refere ao módulo 5 e ao módulo 6 da frente 2, tá? Antes de começar essa aula, eu vou pedir para colocar aí no rodapé para vocês. Desculpa, módulo 6 e o módulo 7, tá? Do terceiro ano e do curso. E eu vou pedir para a galera do curso pegar para mim na página 77. E a galera do terceiro ano, eu peço depois para colocar aí no rodapé para vocês qual é a página e o exercício. O exercício é de número 5, página 77 do curso. É um exercício que diz o seguinte: segundo o relatório Perspectiva de Urbanização Mundial, publicado pela ONU em 2015, mais da metade das grandes aglomerações urbanas do mundo encontra-se no continente asiático. Considere apenas a área assinalada no mapa, onde estão localizadas algumas dessas grandes aglomerações urbanas. Aí você percebe que o mapa destaca para você justamente a área do sul e sudeste asiático. Bom, qual é a primeira indicação que eu te dou nesse exercício? Seja objetivo, tá? Traga resposta objetiva. Tudo bem? Não se prolongue. Os corretores não querem ler a sua questão inteira de uma maneira assim, que não seja objetiva. Tudo bem? Letra A. Explique 2 fatores que levaram à formação dessas grandes aglomerações urbanas nos países localizados na área assinalada. Então a primeira questão que a gente tem que ter em mente aí, dessas grandes aglomerações, a primeira foi o êxodo rural, né? Então o êxodo rural, ela é algo que vai provocar essa saída do campo em direção às cidades. E esse êxodo rural, ele ocorre justamente por conta da mecanização do campo, tá? Então, ocorreu a mecanização do campo, as pessoas foram para a cidade. Isso é chamado de êxodo rural. Pode aparecer aí como primeiro item na sua resposta. Perceba que ela está pedindo 2 itens. O segundo item tem a ver com a industrialização, principalmente porque a área aborda a questão dos tigres asiáticos, que são países que se industrializam aí a partir da década de 50. Então a gente pode colocar esses 2 itens, o êxodo rural e a industrialização desses países de maneira mais tardia ou mais recente, como você preferir. Letra B. Vai perguntar: essas grandes aglomerações urbanas, situadas na área assinalada, podem ser consideradas megacidades e também cidades globais. Defina megacidade, cidade global. Facinho, tranquilo, a gente acabou de ver. Então, megacidades são cidades que possuem acima de 10 milhões de habitantes e cidades globais são cidades que possuem interferência a âmbito mundial. Tá certo?
Outro exercício que eu separei para vocês é o exercício de número 7, está na página 78 do curso. É o exercício da Unicamp que traz a questão da gentrificação. Então, quando você observa a imagem, olha que bonitinha, né? A imagem traz aí os prédios sendo mudados de função, tem suas funções mudadas. Ele começa uma indústria antiga, vai para uma indústria com um ateliê, depois para uma sala de criação, né? Embaixo ele formou uma cafeteria e consecutivamente virou um apartamento com uma lojinha, inclusive aí, né? Então o que é interessante a gente perceber nessa imagem é que ela vai te orientar na sua resposta, se você conhecer, é claro, o conceito de gentrificação. A tira acima retrata a transformação de uma paisagem urbana associada aos processos de refuncionalização espacial e gentrificação. Dê 2 exemplos de refuncionalização espacial ilustrados na tira acima. Então é só você colocar aí, ó, de uma maneira bem tranquila. A primeira é a função habitacional, né? Já que esse prédio foi transformado numa habitação, foi transformado num apartamento. E o segundo que a gente pode colocar é a transformação desse prédio antigo numa cafeteria, tá? Esse é um exemplo bem legal. Bom, exercício B. O que é gentrificação? A partir de qual momento da urbanização mundial esse fenômeno passa a ocorrer? Bom, daí é uma questão um pouco mais específica, você tem que saber o conceito, né, de gentrificação. A gente pode colocar aí como refuncionalização dos espaços urbanos, né? E isso possibilita o quê? Uma revalorização dessas antigas áreas urbanas. Então essa é a primeira parte da sua resposta. A segunda parte é você normalmente explicar da onde vem essa questão da gentrificação, quando que ela tem aí seu início. Então ela passa a se iniciar na Europa, principalmente a partir do século XIX, tá? Quando você tem uma intensificação do processo de industrialização na Europa, tá bom? Bom, um outro exercício que eu separei para vocês, mas esse exercício não está aparecendo no caderno do curso, mas vai aparecer no caderno do 3º ano, não tem problema, que eu vou pedir para colocar aí para vocês na tela, tá? É o exercício da página 116 do caderno do 3º ano, já se refere ao módulo 7, que são regiões metropolitanas. Para a galera do cursinho que não tem esse exercício, fica atento na tela, é um exercício bem bacana, é o exercício de número 3, um exercício da Unicamp. Traz a famosa fotografia aí que eu comentei com vocês, que separa um condomínio da favela aí de Paraisópolis, tá? Bom, considerando a imagem, assinale a alternativa correta. Olha que engraçado esse exercício, né? As alternativas que ele traz. Letra A. A organização do espaço geográfico nas metrópoles brasileiras caracteriza-se na atualidade pela tendência à homogeneização. Olha, homogeneização é uma palavra que a gente quase nunca usa em geografia, né? Não dá para a gente homogeneizar, principalmente as formas de habitar. Tanto que um está morando num condomínio que tem uma piscina na sacada e o outro aí está morando dentro de uma moradia mais precária. Letra B. Os moradores do condomínio fechado e os moradores da favela compartilham áreas comuns de lazer. Estou imaginando essa galera fazendo churrasco junto, né? Não vai rolar também. Letra C. A concentração de riqueza permite a uma favela, a uma pequena parcela da sociedade, viver em condomínios fechados, de alto padrão, que, fortificado por aparatos de segurança, aprofundam a fragmentação do espaço urbano. Seria a alternativa correta, alternativa letra C. Outro exercício que eu separei para vocês, também está na apostila do 3º ano, é um exercício da Unicamp 2017, vai aparecer na tela para vocês aí. Diz assim: imagem de um antigo palacete da Vila Itororó, em São Paulo, e que se tornou um cortiço. Então agora, a partir desse cortiço, entra o conceito de aglomerados subnormais, né, imposto pelo IBGE desde 2010, e que dá para a gente trabalhar nessa questão. De cara, observe o que os caras estão perguntando. Defina o que são cortiços. A primeira parte da sua pergunta na letra A. E o segundo, em que momento da urbanização eles surgiram? Então, ó, os cortiços estão ligados justamente a moradias precárias. Muitas vezes não tem acesso a saneamento básico, né, a toda a rede de esgoto tratada,
tudo bem? Até a questão de energia elétrica, esses cortiços podem não ter acesso. São moradias que estão todas juntinhas, né, e muito precárias. Isso pode aparecer na nossa resposta na letra A. Já na segunda parte da resposta A, ele pergunta quando que começa a aparecer a questão dos cortiços. A partir de 1950. Então, quando você tem esse êxodo rural, essa vinda, né, das pessoas do campo em direção às cidades, ela vai acontecer de forma abrupta e, consecutivamente, não vai gerar moradia para todo mundo aí, tá? Letra B. Aponte ao menos 2 fatores que explicam a permanência dos cortiços nas grandes cidades brasileiras ainda hoje. Olha, nós temos aí a questão da especulação imobiliária, principalmente, que favorece o aumento dessas moradias e, consecutivamente, dificulta o acesso dessas pessoas às suas moradias próprias, às suas casas próprias. E um último fator para a gente finalizar esse exercício é o fato do desemprego, que faz com que as pessoas ganhem cada vez menos ou não ganhem, né, ou sejam inseridas aí no setor informal da economia e, consecutivamente, não conseguem ter renda para suas casas. Beleza? Pessoal, esse foi o módulo 6 e o módulo 7 do terceiro ano e do cursinho, tá? É uma aula bastante importante, tem muitas coisas que a gente pode abordar dentro de urbanização. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que eu possa ter contribuído para vocês um pouquinho. Desejo aí para vocês um forte abraço e saudade de estar com vocês aí de forma presencial. Até mais!